Luiz, boa noite mais uma vez. O Botafogo conseguiu criar chances mais agudas, mais agressivas, mas nos minutos finais do jogo, né? Eu vi você na beira do campo falando o tempo todo para os jogadores irem para cima, para serem mais intensos, entrarem na área o tempo todo. Por que você acha que o time teve dificuldade para criar? Você ficou até nervoso em alguns momentos que o time tocou para trás, você queria toque para frente. Por que teve essa dificuldade ali na criação do meio-campo hoje? Não foi bem na criação do meio-campo, foi na nossa linha de últimos homens em cima da linha defensiva deles. Devíamos ter perfurado mais, devíamos ter levado a linha deles mais para trás, devíamos ter jogado mais na profundidade, menos na aproximação, porque a linha média estava a construir de forma a ficar de frente para a linha defensiva deles. Então, se não houver movimentos à profundidade, não nos adianta ter bola na frente da linha defensiva deles se não houver esses movimentos, senão não vamos furar neles. E então era isso que eu lhes estava a pedir, para eles empurrarem a linha com movimentos à profundidade, mesmo que a bola não entrasse, levava a linha deles para trás e gerava espaço à frente da linha mais próximos da baliza. E não estávamos a fazer isso. Foi o que mais pedi ao Mateus quando ele entrou e ao Harrison para também fazer isso. E quando jogámos com 4 na frente, sabia que a partir daquele momento de jogar com 4 na frente iríamos dar muito espaço à equipa do Corinthians para contra-atacar. Ainda por cima o Vítor tinha colocado jogadores muito frescos nos corredores que nos iam desequilibrar aquilo ali, mas nós tínhamos que arriscar tudo. Arriscámos tudo em cima de uma equipa também boa, uma equipa com muita qualidade. Nós, quando falamos de nós, muitas vezes esquecemos do adversário que estamos a defrontar. O Corinthians criou-nos também muitas dificuldades, embora nós tivéssemos aberto o jogo bem, abrimos o jogo a não deixar, sabíamos que havia estrategicamente, sabíamos que o Corinthians ia nos fazer uma pressão muito forte no início do jogo e estrategicamente quisemos ter mais tempos de ataque nesse momento do jogo. Abrimos o jogo com uma oportunidade em que há um cruzamento do Marçal e o Piazon entra na área e a bola sai a pouca distância do Piazon para a finalização. E criámos dificuldades ao Corinthians. Depois houve ali eles reequilibraram equilibraram o jogo, ficaram por cima e depois houve uma altura que ficámos nós por cima. Mas acabou por ser um jogo de forma concreta à baliza, três remates de cada uma das equipas à baliza. Boa noite, Luiz. O Corinthians explorou bastante o lado esquerdo da defesa do Botafogo, o lado direito do ataque do Corinthians. O gol saiu por ali, principalmente no primeiro tempo, outras jogadas também. Eu queria saber do senhor por que aquele lado da defesa ficou tão sobrecarregado durante a partida. Porque nos faltou ali um jogador que é extremamente importante na equipa, como já nos tinha faltado o Carlos Eduardo. Nós perdemos 2 jogadores antes dos 15 minutos de jogo, um antes do jogo. Perdemos um antes do jogo e depois perdemos um já no decorrer do jogo, logo nos minutos iniciais. E nós sabemos que o Marçal, a forma como comunica com o Jefinho, como comunica com o Mezenga, que está ao lado dele, é fundamental, porque são dois meninos que, embora tenham qualidade, sabemos que necessitam de muita orientação ainda, e ele tem essa capacidade de o fazer. Quando sai Marçal e entra Hugo, é natural que o lado tenha ficado um pouco mais frágil, não pelo Hugo, mas pela forma como, não por a forma como ele joga, mas por a forma que ele não consegue comunicar tão bem, e não tem essa experiência com ele tão bem, com os jogadores que estão ao lado dele, mas é natural que eles tenham carregado por aí. Também tiravam daí, estávamos ali com problemas. O Lucas Fernandes, muitas vezes, devido à mobilidade dele, também encontrava outros caminhos que nós queríamos para chegar ao ataque, e não se pode estar em todo lado, embora o Lucas tenha feito um jogo muito bom, mas não pode estar em todo lado, não pode estar no momento ofensivo em zonas que a equipa adversária dá espaço e depois está naquela zona onde deveria estar em determinadas situações a apoiar o Hugo e o Mezenga e o Jefinho igual, percorrem caminhos de ataque, depois muitas vezes apanham desposicionados. Mas foi esse o problema, fundamentalmente. Foi um problema ali de sermos mais sólidos naquilo que são os jogadores que deviam fechar aquele lá. Hoje o senhor quase conseguiu repetir a escalação da rodada anterior, é verdade. Mas o Eduardo teve um problema um pouco antes da partida e depois logo no início o Marçal também. Sim. Primeiro eu queria saber da semana de trabalho, se foi positiva tendo o elenco completo, um time que você poderia repetir, e também se o senhor acha que o clube precisa ou pode fazer algo diferente ou algo melhor para mitigar um pouco esses muitos problemas médicos que vocês sofreram bastante no primeiro turno.
Eu acho que o futebol está cheio de problemas diários em termos daquilo que é a saúde dos jogadores. Cada vez o jogo é mais agressivo, cada vez o jogo é mais feito de duelos, cada vez os treinos também são mais intensos na preparação dos jogos, cada vez nós queremos preparar melhor os jogadores para esses duelos que vamos encontrar, essas batalhas que vamos encontrar. E é natural que muitas vezes joguemos no risco, no limite, porque por um lado, se estamos a poupar e se não trabalhamos aquilo que temos de trabalhar com medo de que algo aconteça, os jogadores não ficam no seu melhor momento para atacar os jogos. Portanto, temos que arranjar um equilíbrio. E depois, neste caso em concreto, do Carlos Eduardo, não foi um problema como o do Hugo ao longo da primeira parte, em que ele não estava tão bem em termos de gástricos, não foi um problema muscular, assim como o Carlos Eduardo também não foi um problema muscular, foi um problema que apareceu depois já de eu ter feito a comunicação à equipa e de já ter escalado para o jogo e ter repetido essa equipa pela primeira vez, ter repetido uma equipa, o Carlos poucos minutos depois de eu ter terminado a comunicação não se sentiu bem, foi-se ver a febre e estava com uma febre muito alta, portanto com a incapacidade para fazer o jogo. Luiz? O Botafogo sem a bola continua sendo sua preocupação maior neste momento, na questão defensiva, os jogadores conseguirem a recomposição para formar um time mais coeso também na questão defensiva? Sim, precisamos de mais estabilidade, mas sabe que essa estabilidade defensiva está muito assente na linha defensiva. A linha defensiva tem tido vários problemas, agora teve o Marçal, teve o Carli, teve o Cuesta, já teve o Saravia, nunca fomos uma linha estável ao longo de vários jogos do campeonato. E isso é fundamental para a linha estabilizar. Mas eu acho que hoje eu acho que nós fizemos um jogo aceitável e um jogo positivo. Não tenho dúvidas daquilo que estou a dizer, embora goste de me pronunciar sobre os jogos mais depois de os ver a segunda vez, porque muitas vezes nós estamos ali ao nível do relevado, temos a informação toda através dos nossos assistentes e saio com a sensação que foi um bom jogo e foi um jogo muito disputado, muito competitivo, as duas equipas a quererem muito baliza, uma a chegar mais e outra a chegar menos, mas queriam as duas a baliza. Faltou-nos ali alguma coisa, como eu já referi, mas nós quisemos muito ganhar o jogo e queríamos muito levar pontos e isso manifestou-se ao longo do jogo das variedíssimas formas. Mas sim, a linha tem estado sempre em obras, é uma linha sempre em obras, nunca. Aliás, nós não temos tido estabilidade da equipa ao longo deste campeonato. Fomos sempre uma equipa em sobressalto, porque saem, entram, e mais uma vez isso nos aconteceu. Vamos esperar que o segundo turno nos dê mais paz a nível daquilo que são as nossas opções e não é por acaso que as equipas têm elencos com 30 jogadores quase ao mesmo nível, porque isto acontece muito e é isso que nós estamos a querer fazer, colocar muitos jogadores ao mesmo nível para servirem o clube, a equipa sempre que nós necessitamos. Luiz, boa noite. Boa noite. Sempre se fala bastante sobre os detalhes do jogo, né? E perder jogadores, assim, um pouco antes da partida, vindo de uma partida em que vocês, que o Botafogo de alguma maneira fez uma excelente partida, como aconteceu na questão do Atlético, uma semana de trabalho positivo, chegada de jogadores. Como é que de alguma maneira você mesmo lida com isso? Não sei se você já tinha passado por essa experiência antes, de gradativamente vai perdendo um jogador aqui, outro ali, antes do jogo, que talvez fosse decisivo para você. Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha isso com o elenco? Porque tem um aspecto que é quase imponderável, né? Você monta a equipe está muito bem estruturada, mas aí a pouco você perde o Eduardo, perde o Marçal. Como é que você faz com isso? Vocês sabem que eu falo sempre aquilo que o meu coração dita e aquilo que a minha consciência diz e sem problemas alguns. Eu sou um treinador muito positivo, muito positivo. Eu penso sempre, acompanha-me sempre o pensamento de que vamos atingir objetivos, vamos fazer as coisas bem, vamos lutar contra as adversidades e essa luta contra as adversidades vai nos colocar num bom patamar e vamos sempre conseguir. Mas
Também confesso, este ano tem sido demasiado, na minha carreira, nunca tive tantas contrariedades como as que encontrei no Botafogo. Agora, continuo positivo, continuo a achar que temos capacidade para fazer as coisas bem e chegarmos aos nossos objetivos, mas a dimensão psicológica não existe só para o lado dos jogadores, também existe para o lado dos treinadores, das pessoas que assistem, de vocês. A dimensão psicológica é fundamental para nós encaminharmos bem as nossas vidas diariamente. E há momentos que tenho de lutar contra mim próprio, e sim, porque é que me aconteceu hoje do Carlos Eduardo, ao menos 3 horas depois do jogo, ok, já aceitava. Agora, antes do jogo ter acontecido, já depois de eu fazer a comunicação, faz-me lembrar os tempos do Covid, em que estávamos aí para jogar com o Real Madrid e levámos menos 9 jogadores. Um deles apareceu Covid na manhã, no pequeno almoço, antes partimos para o Porto. E depois há outro que se manifestou também já no aeroporto, o Alan Patrick, que também com cansaço muscular, também mais um para o lado, depois de ter perdido 9. Portanto, isto nós já vimos com uma preparação de muita coisa a acontecer-nos diariamente de forma inesperada, que é a Covid levou-nos a essa forma de estar, de aceitar de forma resignada, porque é assim. E agora está-se a repetir um pouco isso, não com a Covid, mas com lesões e problemas de saúde sistemáticos. Deixa-nos, para uma equipa que está em construção, e é uma verdade, estamos a construir uma equipa, porque uma equipa normalmente constrói-se nas 5 primeiras semanas da época. Quando se faz uma pré-época, nós temos jogadores novos e constrói-se a equipa. Este ano chega-nos um jogador numa semana, chegam 2 noutra semana, estamos a construir com os jogadores a chegar, ainda por cima com estes problemas é extremamente difícil. Não é uma missão impossível, senão quando eu achar que é impossível, eu digo que é impossível para mim. Não, é uma missão possível, mas é uma missão de muita dificuldade, realmente de muita dificuldade, ainda por cima, como diz, em que a equipa tinha estado bem, com uma grande dinâmica de meio campo com o Lucas Fernandes, o Tchê e o Carlos Eduardo no último jogo. Queríamos continuar com a mesma dinâmica. Não é que o Patrick não seja um grande jogador, mas há dinâmicas que se instalam nas equipas. As equipas são feitas de pequenas sociedades lá dentro. Ainda há bocadinho falámos da sociedade Marçal, Jefinho e Mezenga, Lucas Fernandes. Depois falamos da sociedade Tchê, Lucas Fernandes e Carlos Eduardo. Depois falamos da outra sociedade do outro lado, em que está o Daniel, está o Sampaio e estava o Piazon. São pequenas sociedades que, quando se desmontam, a equipa também se desmonta um pouco. São dinâmicas que se criam nisso que me disse da semana de trabalho. Quando nós temos uma semana de trabalho em que se afinam essas dinâmicas, essas ligações, e depois na hora do jogo perde-se um antes do jogo e depois perde-se outro aos 15 minutos. Não nos atirou para o fundo do jogo, mantivemos no jogo até ao fim, mas leva-nos a muita agilidade para ultrapassar determinados problemas. Tentámos tudo com as substituições finais de colocar 2 pontas, mais 2 alas, 2 pontas, 2 9, os dois, o Lucas Fernandes e o Tchê, a coordenarem tudo aquilo para a ligação à frente com a subida dos laterais. Chegámos à melhor oportunidade de golo que tivemos através do Mateus Nascimento. Foi uma pena. Já na compensação, acho que pela forma como lutámos, era merecido para nós, talvez imerecido para o Corinthians, mas era merecido por tanto esforço. Temos chegado a pontos. Você vai? Boa noite, Luiz. Boa noite. Hoje a gente percebeu mais uma evolução do Botafogo. O Botafogo jogou muito bem hoje aqui e parece que o gol do Botafogo foi apenas um detalhe, né? Parece que lá da cabine, a impressão que eu tive, que em alguns momentos parecia que faltava uma maior aproximação, assim, só o Lucas Fernandes que estava ali conseguindo comandar o meio de campo, né? O Marçal estava muito bem na partida, mas se lesionou e quando o Hugo entrou ele não conseguiu dar sequência, né? Eu queria que você avaliasse, por favor, se você também percebeu essa questão da aproximação hoje que faltou, ou se foi devido à dinâmica do jogo mesmo. Já tocámos nisso, não tocámos de forma funda, mas já tocámos que os nossos 3 homens da frente necessitavam de muito mais profundidade em cima da linha defensiva do Corinthians, e depois também falámos daquilo que são as dinâmicas e que
se quebram quando há uma ausência ou outra. E nós tínhamos as chegadas, não sei se está lembrado do último jogo com o Paranaense, as chegadas à área do Carlos Eduardo teve 3 finalizações, isso aumenta muito o volume de finalizações da equipa, porque é um médio que chega muito. Quando os homens da frente não conseguem chegar, os homens vindos de trás da linha média são os que chegam. Falou do Lucas Fernandes. O Patrick não tem tanto essa apetência para a chegada mais à frente. Depois tentámos fazer isso quando veio para dentro o Piazon, para ser também ele resolver esse problema que tocou, que era dos homens que vindos de trás perfurarem eles a linha defensiva do Corinthians, porque percebemos aquilo que acabou de dizer, que estávamos apesar de estávamos a jogar bem, estávamos com um bom controle do jogo, estávamos a circular pelos 2 corredores, mas nem o Jefinho estava a conseguir entrar, nem o Piazon estava a conseguir entrar pelo corredor, e aí fizemos a mudança para tentar chegar com o Vini, para tentar chegar com o Luís Henrique no primeiro momento e depois para tentar chegar com o Vini. Mas não conseguiram. Tentámos, mas também depois é aquilo que eu também disse no início da coletiva. Do outro lado está uma equipa competente, que também se fechou bem nessa linha e também conseguiu controlar os movimentos deles. Tivemos uma situação pelo Erisson em que ele rematou e que o Cássio defendeu, e depois tivemos uma segunda por ele também, em que ele teve receio de bater de primeira e passou para o pé direito. Eu acho que ali claramente aquele subconsciente dele, do primeiro momento em que teve e que rematou com o pé esquerdo e o Cássio defendeu, aquilo deve-lhe ter vindo e ele partiu para o pé direito, para o pé menos favorável dele, e eu acho que aí tinha sido mais uma oportunidade que nós tínhamos criado, mas claramente os homens da frente, mais profundos, mais para cima deles e jogar mais em cima da linha deles. Temos falado muito isso, temos trabalhado muito isso, mas as coisas nem sempre saem também por mérito do adversário.